Galera, no capítulo 2, abram aí na página, dando continuação aí, né? Na página 136, corrigimos a 135 do outro assunto, agora iniciamos um novo assunto, né? Que tem aí como título Socialismo e Anarquismo no século XIX. Gente, socialismo e anarquismo são ideologias que surgiram no século XIX, né? O socialismo, o anarquismo e também o positivismo, que não fala aqui, que é uma ideologia um pouquinho diferente. Mas todas essas ideologias, anarquismo, socialismo, comunismo, positivismo, todas essas ideologias surgem no século XIX, né? Vamos lá, né? Vamos à leitura aqui. No século XIX, consolidou-se parte das teorias políticas e sociais concebidas ao longo do século XVI e XVIII pelos pensadores iluministas e seus seguidores. A característica de justificar tudo por meio da razão tornou-se muito mais forte e foram desenvolvidas várias teorias políticas, como o socialismo e o anarquismo, e novas ciências ou práticas científicas, como biologia, psicologia, sociologia. Então, depois daquele momento ali que a gente teve o iluminismo, as revoltas burguesas, as revoluções burguesas, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, surgiram novas ideias e até mesmo novas disciplinas, né? Como, por exemplo, a biologia, a psicologia, que foi muito importante, até porque a sociedade vivia ali momentos de grandes transformações, não só sociais, mas mentais. Então a psicologia ela vai ser muito importante nesse momento, além da sociologia, que vai debater as questões sociais, os problemas da sociedade, né? Além disso, surgem essas ideologias políticas, né? Socialismo e anarquismo, né? Que vão surgir nesse momento também. Vamos lá, o pensamento socialista. Tem aí, ó. O sistema de trabalho consolidado na Revolução Industrial transformou rapidamente a vida das pessoas. Se a princípio favorecia a iniciativa dos indivíduos, para a maioria da população urbana trouxe condições de vida precárias e o fim dos laços tradicionais de solidariedade. Ou seja, a gente, a partir do momento da Revolução Industrial, as coisas ficam meio individualizadas, né? Como se fosse cada um por si, né? Então vai haver uma crítica sobre isso e outra, né? A industrialização ela vai trazer muitos problemas sociais, né? Ela traz muito dinheiro, mas para poucos, né? Só para os donos dos meios de produção. As condições de trabalho eram precárias, os salários eram baixíssimos, ou seja, surgiu aí diversos problemas, como problemas de saúde dentro das zonas de trabalho, problemas também relacionados a baixos salários, a desemprego. Então a gente vai viver aí no século XIX diversos momentos aí de grandes crises e grandes problemas sociais, né? Daí o surgimento da sociologia para debater esses assuntos e da psicologia para ajudar na questão mental, né? Vamos lá. Diante do aumento das tensões sociais, alguns pensadores buscaram alternativas para essa condição. Surgiram novas correntes teóricas que questionavam os efeitos da nova vida e o impacto dela no mundo durante o tempo. Assim, durante o século XIX, várias correntes de pensamento socialista surgiram com o objetivo de criar alternativas para superar ou transformar o capitalismo. Ou seja, algumas ideologias vão surgir, gente, quando a gente tem mudanças bastante profundas na sociedade, vai surgir vários problemas e vai surgir também várias tentativas de solução, que é o que aconteceu aí na Europa naquele momento, na Europa, no mundo como um todo, né? O surgimento de uma nova classe, de uma classe que domina agora, quem é que domina? A burguesia, surge aí o proletariado, surgem problemas sociais. Então surge também a proposta de soluções e várias teorias tentando solucionar os problemas da sociedade naquele momento. O socialismo é um deles, né? Vamos lá, socialismo utópico. Gente, qual é uma coisa utópica? Uma coisa utópica é uma coisa quase impossível, né? Quando você sonha com uma coisa quase impossível, quando você fala sobre algo que não vai acontecer. Utopia é isso, é você sonhar com uma coisa que praticamente é impossível de acontecer. Daí a gente chama de utopia, né? É um sonho muito distante, praticamente quase impossível. Então o socialismo utópico vai ter um pouco dessa pegada. Vamos entender aí, ó. O socialismo utópico foi uma definição dada posteriormente pelo pensador Karl Marx.
Ou seja, socialismo utópico foi depois que ele foi tentado colocado em prática e não conseguiu. Karl Marx, depois, que vai ser talvez um dos principais pensadores do socialismo, né? Ele e seu companheiro de caminhada, Engels, né? Eles vão ser os grandes pensadores do socialismo. Ele que vai dar esse termo, ele que vai dizer isso aqui era impossível, né? É o socialismo utópico, né? Karl Marx, em 1818, 1883, século XIX. As formulações dos filósofos Saint-Simon, 1760 a 1825, e Charles Fourier, 1772 a 1837, e Robert Owen, 1771 a 1858. Foram esses caras que criaram esse socialismo utópico, né? Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen. Eles criam essa ideia de algo que para Marx é impossível. Daí o surgimento do termo socialismo utópico. Marx que vai dizer isso, que o socialismo era utópico. Por quê? Porque esses caras falavam que o socialismo seria implantado de forma pacífica. E Marx vai discordar disso. Ele vai dizer, não tem como implantar de forma pacífica. Tem que ser uma ditadura do proletariado. O proletariado tem que fazer isso de forma rigorosa, né? Então, por isso que ele vai dizer que é um socialismo utópico, achar que o socialismo vai ser implantado na sociedade sem ter nenhuma resistência, né? Vamos lá. Ele se preocupavam principalmente com a idealização do projeto, ou seja, imaginavam um modelo de sociedade sem dar a devida importância aos meios para efetivar as mudanças. Saint-Simon defendia que a ciência deveria ser positiva, positivismo. Talvez aí seja o grande criador do positivismo. Apesar de quem é considerado o pai do positivismo é Auguste Comte, mas Saint-Simon, para muitos, é ele que começa a idealizar, quase não sai, a idealizar uma sociedade positiva, uma sociedade em progresso. O positivismo, ele cria esse progresso, é a ordem e o progresso. Tanto que a nossa bandeira, ela é influenciada pelo positivismo. Temos como lá na nossa bandeira ordem e progresso, né? Positiva e política, mais favorável a todos os gêneros de produção. Para ele, a classe fundamental era industrial, pois alimentava toda a sociedade. Considerava ainda a desigualdade benéfica, mas defendia a necessidade de melhorar as condições das camadas mais pobres. Para isso, era preciso a mudança da propriedade, organizando sob controle do Estado. Vamos lá, né? As ideias de Fourier baseavam-se na criação de falancérios, grandes edifícios administrativos guiados por normas corporativas. Nele, cada indivíduo escolheria com quem trabalhar, em qual setor produtivo. Os falancérios seriam livres associações de capitalistas, operários e administradores sem divisão de classe, ou seja, algo quase impossível, né? Percebam que as ideias de Saint-Simon, inclusive desse rapazinho aqui, né? Robert Owen, né? Eles são ideias aí meio que pacíficas, como se as coisas fossem acontecer de forma pacífica, né? Como se aqueles grandes industriais que ganhavam dinheiro à torta e à direita, né? Ganhavam muito dinheiro em cima da desigualdade realmente, da exploração de seus trabalhadores, como se isso tudo fosse mudar de forma pacífica. Claro que não. Por isso que Marx vai chamar de socialismo utópico, né? Sonhador, que sonha com o impossível. Então as ideias de Fourier falam um pouquinho sobre isso, né? E as ideias de Robert Owen criam uma sociedade modelo em torno de sua fábrica. Ele construiu creches para os filhos dos operários, reduziu as tarefas pesadas de mulheres e crianças e diminuiu a jornada de trabalho dos operários para 10 horas diárias. Procurou também melhorar suas moradias e abriu armazém onde os operários podiam comprar, a preços baixos, produtos de boa qualidade. Tentou ainda expandir esse modelo para outras comunidades, mas não obteve sucesso. Talvez seja um dos caras que conseguiu colocar isso em prática no seu território, na sua zona de influência, nas suas indústrias. Talvez ele tenha conseguido colocar isso em prática, mas ele não conseguiu expandir isso, né? Por isso que Marx vai chamar de utópico, né? Ele vai diminuir o horário de trabalho,
vai diminuir a carga horária para 10 horas, ele vai criar creche para os filhos dos operários. Então, de certa forma, ele quer uma sociedade sem classe, né? Então, isso, basicamente, pelo capitalismo é impossível. Por isso, tópico. Vamos lá. Agora a gente vai para o socialismo científico, né? Olha aí. O socialismo científico vem como principais caras aí, principalmente Karl Marx e Friedrich Engels, né, que foram grandes parceiros, eram alemães, foram grandes parceiros na construção dessas ideias e de dois livros muito importantes, O Capital e o Manifesto Comunista. Foram escritos pelos dois aí, Engels, Friedrich Engels e Karl Marx, né? Vamos lá. Os alemães Karl Marx, 1818-1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, formularam o socialismo científico com base no caráter analítico das obras elaboradas pelos dois pensadores. O uso do termo revela mais a supervalorização da ideia de ciência do século XIX e sua associação com a noção de verdade histórica do que o caráter si do ideário marxista. Em 1848, eles publicaram o livro Manifesto Comunista para a propagação de suas ideias, né? Um dos livros aí mais conhecidos de Karl Marx e Friedrich Engels, né? Para os pensadores, o proletariado deveria iniciar uma luta contra a burguesia, que o explorava e conquistar o poder político. Ou seja, diferente lá do que pensava Saint-Simon, né? Esses outros que a gente viu anteriormente, que seria uma coisa pacífica, né? Marx e Engels vai dizer que não, que para o operariado mudar a sua condição de vida, ele tem que lutar, ele tem que pegar em arma e lutar contra essa burguesia. Para Marx e Engels, com o passar do tempo, a situação da classe operária se tornaria tão difícil que proliferariam revoluções proletárias em todos os países industrializados da Europa. Ou seja, seria o que ele vai chamar de ditadura do proletariado. Ele fala que para a mudança desse sistema, o proletariado deveria criar uma ditadura e deveria lutar pelos seus direitos. De acordo com essa teoria, a história da humanidade tem sido a história da luta de classes, ou seja, a luta entre patrícios e plebeus na sociedade romana, entre senhores feudais e servos na gleba, na sociedade medieval, entre burgueses e proletariado na sociedade. Então, para eles, está sempre em disputa. Existe sempre uma disputa, desde lá da antiguidade, quando você tinha patrícios e servos em Roma, desde a Idade Média, que você tinha senhores e servos, e também agora na sociedade com o proletariado e a burguesia. Então essa luta sempre existiu e o proletariado deveria estar preparado para a luta de classes, né? Caberia à classe operária o papel histórico de transformar revolucionariamente essa sociedade por meio do estabelecimento da ditadura do proletariado. Eu já citei para vocês. O que seria uma ditadura do proletariado? Seria um governo autoritário dos trabalhadores. Então, só se mudaria essa sociedade a partir de uma ditadura do proletariado e da supressão da propriedade privada. O que é supressão da propriedade privada? Outra coisa que Karl Marx vai falar junto com Engels. É o fim da propriedade privada, né? Isso eles vão beber muito na fonte de Jean-Jacques Rousseau, que foi um grande pensador iluminista que dizia que o grande problema da desigualdade social são as propriedades privadas. Então Marx e Engels também vai pregar o fim, ou seja, supressão é o fim da propriedade privada. Beleza? A ditadura do proletariado marcaria o advento do socialismo, que seria a fase de transição de uma sociedade capitalista baseada na propriedade privada e na existência de classes para uma sociedade comunista, caracterizada pela inexistência de classes e pela propriedade social dos meios de produção. Ou seja, as propriedades de produção, as indústrias, que são os meios de produção, seriam de toda a comunidade e não de um ser só, de um indivíduo só, de um grupo só, como é no capitalismo. Então, o socialismo seria essa passagem de uma sociedade capitalista para uma sociedade comunista. Essa transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade comunista, onde os bens sociais, onde a comunidade domina os bens de produção, seria denominado de socialismo, certo?
baseada na propriedade privada na existência de classes para uma sociedade comunista, caracterizada pela inexistência de classes operárias. A produção econômica e a organização social que dela resulta constitui a base da história a base da história política e intelectual da época, ou seja, o materialismo histórico. Como Marx foi o principal teórico socialista, suas ideias se propagaram formando uma teoria social denominada marxismo, ou seja, o socialismo de Marx. Como é um socialismo científico, né, ele vai receber um nome específico aí de marxismo, né? Ele vai ter essa teoria aí como marxismo, certo? Então esse marxismo aí vai ser essas ideias aí, essa teoria social, né? Vamos ver aqui rapidamente. Eu volto aqui só pra gente finalizar, eu volto um videozinho bem pequenininho. O anarquismo, vou falar sobre o anarquismo, né? Os trabalhadores se organizam as internacionais, beleza? São esses dois tópicos que estão faltando. Eu volto rapidinho com eles aí, é muito rápido, só é um restinho aqui pra gente ir pra atividade, beleza?